Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, estar mais uma vez diante de Ti, buscando a Tua presença, buscando ter um encontro especial contigo, buscando ter tempo de qualidade com o Senhor. Isso é maravilhoso e é essencial para a nossa vida. Ah, Senhor, o que seríamos de nós se ficássemos longe de Ti? Não teríamos vida, porque o Senhor é o autor da vida. A vida se origina no Senhor. E graças a esse relacionamento, a essa conexão, a essa amizade que temos com o Senhor, é que nós podemos, de certo modo, de forma limitada e momentânea e parcial, ter uma vida aqui na terra. Mas nós cremos pela fé que em pouco tempo o Senhor vai restaurar todas as coisas, inclusive a vida que o Senhor deseja que a raça criada tenha. Fica conosco, Pai, nessa ocasião, nessa meditação, nos dá o teu entendimento e a tua sabedoria. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, depois de uma oração dessa, nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal. Nós vamos falar sobre um livro sobre Deus. E aí, você já sabe qual é esse livro? Você deve estar pensando, Davi, é muito fácil, a Bíblia fala sobre Deus. Mas hoje nós vamos falar de um livro específico. E aí, já passou pela sua cabeça? Abra comigo o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 23, que diz assim, ó. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em um livro. Quando a gente medita sobre a vida de Jó, o contexto do livro de Jó, algumas coisas passam pela nossa cabeça. Eu creio que algumas passam na sua também. Se você quiser, pode deixar no comentário. Quando fala sobre Jó, o que é que vem à sua cabeça? Bota aqui no comentário, tá bom que eu vou ler. Na minha cabeça passa sofrimento. Eu creio que você concorde comigo. Também no livro de Jó a gente pode ver ele falando sobre o assunto de sabedoria. Também está lá, especificamente no capítulo 28, ele falando sobre a sabedoria de Deus. Normalmente fica sempre entre essas duas partes. Mas você sabia que, na verdade, o intuito de Moisés, que foi o autor do livro de Jó, foi falar sobre, primeiro, um exemplo, né, uma representatividade de uma pessoa real. Jó não é um conto de fadas, Jó foi uma história real. E Moisés foi quem narrou a história dele. E que o principal, o livro de Jó tem como objetivo falar sobre a natureza de Deus, o caráter de Deus, como Deus é. No livro de Jó a gente percebe que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Que Deus, ele é sábio e que Deus é amoroso, piedoso. A gente vê isso claramente na história de Jó. Tudo começa ali narrando quem era Jó. Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal, dos caminhos maus. E aí começa a acontecer uma sequência de coisas ruins na vida dele. E algo claro que a gente vê, que por mais que Jó estivesse sofrendo, triste, sozinho, porque literalmente todos o abandonaram, Jó ele continuava com a sua fé incondicional a Deus, demonstrando ali que a fé dele era de certo modo inabalável. E isso mostrou a soberania de Deus, que não foi necessário Deus barganhar, Deus dizer para ele, olha Jó, eu estou vendo o que está acontecendo, tá? Se preocupa não, que isso vai passar daqui a uma semana. Isso é momentâneo. Não, Deus não falou isso para Jó. Jó passou por tudo aquilo e Jó não sabia o que era qual seria o desfecho da história dele. Na verdade, quando a gente estuda a história de Jó, a gente percebe que Jó, de certo modo, imaginava que a vida dele ia chegar a fim muito breve. Até um ponto que ele diz, olha, eu vim da minha mãe nu, ou seja, sem nada, um bebê indefeso. E provavelmente eu vou voltar, eu vou para a sepultura, eu vou morrer sem nada. Do mesmo jeito que eu cheguei nessa vida, eu vou voltar. E isso não tem problema nenhum, porque bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Olha que coisa linda. A gente percebe que
não somente o livro de Jó. A bem na verdade, toda a Bíblia fala a respeito de Deus. Esse livro é o manual que nós temos sobre o nosso Criador. A gente poderia dizer que a Bíblia é uma carta de amor endereçada a cada um de nós. Aqui Deus se apresenta. Aqui Deus mostra o plano da salvação. Aqui mostra que Deus tem interesse genuíno em mim e em você. Que Ele está fazendo de tudo para alcançar a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos e amigos, nós precisamos cada vez mais estudar e meditar nesse livro. Livro esse que durou por muitos e muitos anos, foi preservado de maneira sobrenatural, eu creio, pelo poder de Deus. Veja que Jó, quando escreveu aqui, ele diz, olha, quem dera fosse gravada essas minhas palavras, toda essa minha situação, tudo o que eu vivi, toda a minha experiência, todo o meu apreço por Deus, a minha conexão com o Criador, que isso fosse preservado para que servisse de auxílio, de testemunho, de conforto para outras pessoas que poderão estar vivendo nos dias de hoje algo semelhante ao que Jó passou. Mal sabia Jó que, por mais que a história dele não fosse gravada em tijolos de barro ou em pedras, que era o material utilizado na época para registrar alguma coisa, mas ficou registrado na Bíblia Sagrada. Essa história de Jó, para você ter uma ideia, foi escrita há mais de 3.500 anos atrás. Olha o tanto de tempo que já passou. E essa história ainda está à disposição e disponível para cada um de nós. Esse é o poder de Deus. E Ele deseja fazer muito mais por mim e por você. E hoje, eu encerro essa meditação falando o seguinte. Talvez você hoje esteja vivendo algo semelhante ao que Jó viveu. E eu quero te dizer o seguinte, independente do contexto, da situação, dos problemas, veja que houve um basta. Deus deu um basta para aquele sofrimento, para aquela situação, e recompensou Jó pela sua fidelidade, dando tudo em dobro. A riqueza foi em dobro, os filhos foi em dobro. Jó viveu mais anos à frente, de maneira farta e contente. Da mesma forma acontecerá comigo e com você. Deus irá voltar e dar um basta final ao pecado e restaurar todas as coisas. Ou seja, de certo modo, nós vamos receber muito mais do que Jó recebeu. Mas para que a gente viva essa realidade, é preciso que eu e você continuemos firmes, adorando e reconhecendo o Deus sobre todas as coisas da nossa vida. Tá bom? Nosso encontro está marcado para amanhã. Então não se atrasa, tá? Vem junto comigo ter um momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.